Então, continuando a nossa aula, vou comentar um pouquinho sobre uns momentos importantes do livro. Vários deles eu já comentei quando falei do enredo e quando falei das personagens, mas eu queria deixar bem destacado aqui para vocês esses momentos, tá? O primeiro deles é a memória da Ana sobre a mãe, tá? Lembrando que a mãe da Ana Clara, ela era prostituta, né? Então, a Ana Clara via muitas das cenas da mãe, né, trabalhando, enfim, e isso foi um trauma bem importante para ela, né? Imaginem uma criança vendo essas coisas. Então, sempre que ela lembra da mãe, ela lembra com muito rancor, assim, tá? Ela não lembra com nenhum carinho, até porque a mãe dela não conseguiu proteger ela de muita coisa, né? As duas eram muito vulneráveis, mas, né, a Ana Clara tem esse sentimento bem ruim pela mãe, tá? A mãe dela, lembrando, se suicidou tomando formicida, tá? Porque ela tava grávida, mais uma vez, e o parceiro dela, no momento, tinha dito que ela tinha que tirar de novo, tá? Então, foi, assim, bem trágico. Então, essas memórias da Ana, que passa a maior parte do tempo do enredo deitada na cama do Max, lembrem, o amante dela, tá? Ela não faz muita coisa ao longo desses 2 dias, então são mais lembranças dela. Falando de novo em lembranças, tá? As lembranças da Lorena em relação à morte do Rômulo, o irmão que faleceu. A gente não sabe se ele faleceu criança, né, morto pelo Remo numa brincadeira, ou se a versão certa seria a da mãe da Lorena, que disse pra Lia, quando a Lia foi lá pedir um favor pra ela, tá, na casa dela. Não é onde a Lorena mora, lembrem, né? As três moram no pensionato. Daí a Lia foi até a casa da mãe da Lorena, tá? Que mora com possivelmente gigolô, tá? Nesse momento, a mãe da Lorena fala pra Lia que o Rômulo teria morrido ainda bebê por causa de um problema cardíaco, tá? E que a Lorena não teria nem conhecido ele. Outro momento importante é quando a Lorena pensa, né, na carta que ela recebeu do MN, que é o amante dela, tá? Que é médico, tem uma família. E nessa carta ele fala que ele tá vivendo em 2 planos, tá? O real, que é da vida dele, com a família dele, né? E o outro plano, que tá a Lorena. Então ela não tá nesse plano real. Deixa meio claro. E nesses 2 dias do enredo do livro, ela fica esperando a ligação dele, mas ele não liga até o final do livro, tá? Isso é uma das angústias dela, né? Eu comentei que é o centro das angústias dela. Outro momento bem importante é quando a Madre Alix ela recebe uma carta anônima, tá? Essa carta, a Lorena, segundo a Lorena, foi enviada pela irmã Bula, tá? Então, na carta, a irmã fala sobre várias pessoas. Fala sobre a Lia, que seria uma comunista fabricante de bombas, tá? Fala da Ana, né, que é viciada, mas a Madre tem noção disso e ajuda a Ana, tá? Essa Madre Alix, ela é bem preocupada com as meninas, tá? Mas tem uma boa relação. Então, nessa carta também, ela teria falado sobre a Lorena, tá? E da mãe dela, né? Que tá com um homem bem mais jovem. Então, basicamente, é uma freira, assim, bem conservadora, tá? Falando de tudo que ela acha ruim, né? Do comunismo, do vício da Ana em drogas, da mãe da Lorena tá com um homem mais novo, né? Imaginem, isso é final da década de 60, né? Era horrível isso. Tá, e outra coisa também que ela denunciou é que a irmã Clotilde estaria namorando a irmã Priscila, tá? Isso é a narração da Lorena, tá? Dessa carta.
Outro momento importantíssimo, né, é a morte da Ana Clara. Como é que acontece isso? A Ana, ela chega mal, assim, no quarto da Lorena, lembrando que o quarto da Lorena é o centro, né, dos encontros das meninas. É o quarto concha, né, que elas chamam, como se fosse uma proteção para as três, né? Tem toda essa aura, assim, de proteção, de conforto, né? Tem banheira, tem várias coisas agradáveis, assim, no quarto. A Ana Clara, então, ela chega, a Lorena dá um banho nela, ela chega mal, assim, e fala pra ela deitar na cama dela, tá? Daí ela deita. A Lorena vai conversar com a Lia, elas conversam. Quando a Lorena volta pro quarto, vê que a Ana Clara morreu, tá? Ela tenta reanimar a Ana, mas percebe que não tem volta, assim. Ela coloca um vestido bonito, assim, faz todo um ritual, como se tivesse fazendo uma, não bem uma missa, assim, né? Mas faz um rito ali de passagem pra Ana, tá? Então tem tudo isso. Depois elas levam a Ana, lembrando que elas deixam a Ana numa praça, tá? O corpo da Ana. Justamente pelo fato, né, de poder ser ruim para as irmãs que tem uma morte lá dentro do pensionato, né? Então, esse é a motivação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões da URGS do ano passado, tá? Foram duas questões que caíram no vestibular, tá? Sobre as meninas. É mais ou menos esse o número de questões que caem sobre cada leitura, tá? Varia de 1 a 3, não, daí depende, tá? O que eles fizeram aqui nessa primeira questão? Uma questão fácil. A ideia era só relacionar as colunas, né, das personagens com as características dela, tá? Então, é modelo viciada em drogas, divide-se entre noivo rico e amante traficante. É Ana Clara, tá? Então, começa com 3, a gente fica só entre a A e a E. A gente pode descartar 3 alternativas só sabendo isso. Mas vamos fazer todas como se a gente não tivesse descartado nenhuma. Tá? Envolve-se na militância política contra a ditadura e presencia a prisão de seu namorado. É a Lia, né? Lembrem que a Lia, que é a militante, que ela namora o Miguel. É culta, vive trancada em seu quarto concha, possui um passado trágico relacionado à morte do irmão e à loucura do pai. É a Lorena, né? Acabei de falar do quarto concha dela, que é uma expressão que aparece no livro. É filha de mãe baiana, vai para São Paulo estudar ciências sociais, fugindo do passado sombrio do pai, um ex-militar nazista. Essa é a Lia, tá? Eu comentei, né, quando eu falei da Lia, que ela foi só para estudar ciências sociais, ela tem dificuldades financeiras e que o pai dela era um militar nazista antes, né, que fugiu da Alemanha. Bom, aqui a gente tem um trecho do livro. É uma questão, assim, que às vezes cai na URGS, né? Que eles dão um trecho e depois dão afirmativas. Sempre é importante ler o texto, tá? Não ignorem, não pensem assim, ah, tá, eu sei o que é esse livro. Mas não, porque às vezes as perguntas podem estar relacionadas ao que está escrito no trecho, o que acontece nesse, tá? A primeira afirmativa tem a ver com o que está escrito no trecho e se tipo, não seria um momento super marcante, assim, da narrativa que a gente lembrasse, tá? Então, vou ler aqui o trecho, desculpa. A filha também lhe dá alegria? Ele demora na resposta, vejo sua boca entortar. Isso é a Lia conversando com o motorista da Lorena, tá? Como eu comentei que ela foi lá conversar com a mãe da Lorena, né, pedir favores, então elas estão sempre pedindo favores pra Lorena, né, que afinal é mais rica e tal. Essa moda que vocês têm, essa de liberdade, cismou de andar solta demais e não topo isso. Agora inventou de estudar de novo, entrou num curso de madureza. Isso não é bom? Só sei que antes de fechar os olhos quero ver a garota casada. E é só o que eu peço a Deus, ver ela casada. Garantido, o senhor quer dizer.
mas ela pode estudar, ter uma profissão e casar também. Não é mais garantido assim. Se casar errado, fica desempregada. Mais velha, com filhos, entende? A Loreninha também fala assim: mas vocês são de família rica, podem ter esses luxos. Minha filha é moça pobre, e lugar de moça pobre é em casa com o marido com os filhos. Estudar só serve para atrapalhar a cabeça dela quando estiver lavando roupa no tanque. Tá? Considere as afirmações abaixo a respeito da situação da mulher, tema ilustrado no fragmento acima e presente em outros momentos do romance. 1. O discurso do motorista é exemplo da postura patriarcalista que desaprova a liberdade da mulher, especialmente se ela for de classe baixa, pois a maior aspiração que ela pode ter na vida é o casamento. Sim, né? Foi exatamente o que ele falou, né? Que ela só pode pensar em casar, que é bobagem ela querer estudar. 2. A sexualidade feminina não é um tema tratado no romance, aparecendo apenas de modo difuso, a fim de escapar da censura vigente na época de sua publicação, 1973. Sim, ele foi publicado em 1973, sim, tinha censura, mas eu falei lá na primeira parte da aula que a sexualidade e as suas questões adjacentes, assim, né, relacionadas, elas têm um tema bem presente no livro, né? Lembrando, tem a virgindade da Lorena, tem a mãe dela casada com um homem mais jovem, né? Tem a Lia, que tem uma liberdade sexual bem grande, tá? Tem a Ana Clara, que usa o sexo como um, um mecanismo de autodestruição, né? Junto com as drogas. Tá bem? Então, o sexo ele é um tema bem presente. Tá errada a 2. Então, a gente tá com a 1 só apenas. E a gente vai ver a 3 agora. As ideias de Lia mostram sua postura libertária em relação ao papel da mulher na sociedade, contrariando as visões estereotipadas que a reduzem a um ser passivo e dependente dos homens. Completamente certo. A Lia, ela é bem pra frentex, assim, né? Além de ser militante e guerrilheira, né, contra a ditadura, ela tem essa visão, né, feminista e foi o que ela falou ali, né, pro motorista. Ela tentou defender a posição dela. Tá bem? Então a gente fica com a C, que é 1 e 3. A outra eu falei, a letra era a E, tá bem? Mas vocês têm o PDF, tá? Vocês podem fazer depois essas questões com calma, sozinhos. E também tem um arquivo com questõezinhas que eu preparei, tá? Depois da aula é bom que vocês façam para fixar o conteúdo, tá bem? Bons estudos. Qualquer coisa me chamem, qualquer dúvida, angústia, sugestão, tô aqui, tá? Beijos.